O coração tá cheio. Se liga em maldade pra não ficar feio. E a boca fala, o coração tá cheio. Se liga em maldade pra não ficar feio. Você na igreja da glória, aleluia, chora, glorifica, levanta a mão, ora, profetiza, abençoa seu irmão. Saiu da igreja, briga, discussão, fofoca, fuxique, até palavrão, mentiras, calúnias, esqueceu que é cristão. Olha o anjo com a espada na mão, que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga em maldade pra não ficar feio. Que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga em maldade pra não ficar feio. No culto é uma bênção, falar em mistério, tem cargo na obra, exerce ministério, está sempre dizendo: eu não sou fariseu. Saiu da cobertura, blasfema, murmura, parar, explodir, basta uma fagulha. Você engana um homem, mas presta conta a Deus, que contempla seu interior. Que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga em maldade pra não ficar feio. Que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga em maldade pra não ficar feio. Você na igreja da glória, aleluia, chora, glorifica, levanta a mão, ora, profetiza, abençoa seu irmão. Saiu da igreja, briga, discussão, fofoca, fuxique, até palavrão, mentiras, calúnias, esqueceu que é cristão. Olha o anjo com a espada na mão, que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga em maldade pra não ficar feio. Que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga em maldade pra não ficar feio. No culto é uma bênção, falar em mistério, tem cargo na obra, exerce ministério, está sempre dizendo: eu não sou fariseu. Saiu da cobertura, blasfema, murmura, parar, explodir, basta uma fagulha. Você engana um homem, mas presta conta a Deus, que contempla seu interior. Que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga em maldade pra não ficar feio. Que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga em maldade pra não ficar feio. Pra não ficar feio. Se liga em maldade pra não ficar feio. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje, terça-feira, é dia do quadro Falando Francamente e, como sempre, ao lado do nosso querido pastor, escritor e conferencista, pastor Ricardo Andrade. Bom dia, meu amigo. Pastor Wander, bom dia, amigos. Que Deus nos abençoe mais essa terça-feira. Amém. Eu estou animado para o nosso bate-papo, porque tenho certeza que será uma manhã muito edificante para a vida dos nossos internautas. Sempre aprendemos muito, instruções da Palavra de Deus que, se colocarmos em prática, podemos ter uma vida mais feliz em Deus e, de uma forma consecutiva, em todas as áreas da nossa vida também. Deu um nó na língua, né? Caramba, eu queria falar bonito, mas não deu. Consequentemente. Mas, consequentemente. Agora gostei, consequentemente. Mas é um prazer, é um privilégio poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nesta manhã, que Deus te abençoe
de uma forma muito especial. Lembrando para você que você pode deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas para que você abençoe através do bate-papo que farei com o pastor Ricardo Andrade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre decisões que lhe abençoarão em sua vida. Pastor, se tem uma coisa que Deus nos deu, é a capacidade de decidir. Isso é tremendo. Isso nós chamamos na teologia de livre-arbítrio. Sim, com certeza. As escolhas diárias da nossa vida que fazem a diferença. E é aí que faz com que todas as situações da nossa vida se cumpram, né? Porque com certeza é a vontade de Deus fazer coisas, mas Ele deixa muitas dessas coisas no nosso poder de decisão, se Ele vai poder agir ou não de acordo com aquilo que a gente decidir. E a pergunta aqui não quer calar, o que estou vivendo hoje são frutos das decisões de ontem? Sempre, né? Gálatas capítulo 6, né? Tudo quanto semear, tudo quanto plantares, isso também você vai colher. Então, tudo que a gente está colhendo hoje é plantio de algum momento da nossa vida, né? É plantio e colheita, é assim que funciona. Agora, tem coisas boas, mas tem as coisas ruins. E as pessoas que estão vivendo, de repente, experiências ruins, baseadas nas suas escolhas, elas têm a liberdade de fazer diferente. Com certeza. Se eu quero uma colheita diferente, eu preciso fazer um plantio ou uma semeadura de uma forma diferente. Existem situações, meu amigo Wander, que às vezes elas vêm até nós e elas não têm o plantio e a colheita. Tem a história de Jó na Bíblia que relata isso, né? Sim, sim. Ele não plantou aquilo, mas aquilo veio sobre ele porque aquilo era uma provação de Deus, não uma consequência de uma ação de Jó. Deus estava colocando algo na vida de Jó para que a gente pudesse entender e ver aquilo. Agora eu diria que 90% das situações difíceis que a gente passa, que a gente enfrenta, é fruto da nossa ou não posicionamento em algo, ou uma decisão que tomou errada, ou um princípio, um valor que a Bíblia traz muito claro e você o ignora. Sim, né? E uma frase que eu vi uma vez que eu achei ela sensacional. Quando você quebra os princípios, em algum momento os princípios te quebram. É verdade. Então, se você ignora essas situações, se você não faz o que tem que ser feito, em algum momento isso vai se voltar contra você. E essa colheita vem, não tem jeito. Então aproveite para você interagir conosco também, se desejar aí abençoar a vida de outras pessoas, espero que você deseje, marque nas suas redes sociais e compartilhe isso, porque eu sei que eu serei abençoado, você será abençoado e nós seremos abençoados. Então, decisões que lhe abençoarão em sua vida, são algumas decisões que farão a diferença no nosso dia a dia. Bom dia, Paulinho, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia, Leandro, como vai você? Tudo jóia? Paulinho, hoje nós temos datas comemorativas, então vamos a elas nessa manhã. Hoje, dia 31 de outubro, é o Dia Mundial da Poupança. O senhor é um homem que poupa muito? Não, infelizmente não. Eu tenho até alguma forma de guardar dinheiro, mas não é efetiva, não. Gostaria mas são de ser aqueles mais... aplicativos, não é na poupança, né? São Não, outros... gostaria de ser mais... Na Bolsa de Valores. Mais registrado nisso aí. Eu vi a imagem ali do cofrinho. Quem aqui lembra do cofrinho, hein? Eu sou da época do cofrinho que eu levava a minha avó ao banco para que ela pudesse receber a aposentadoria. Sim. E lá tinha as latinhas de cofrinho que nós recebíamos. Né? Todas as moedinhas. Mas eu acho que às vezes eu não conseguia esperar, não. Eu ia lá com a faquinha, né? Quem nunca usou a faquinha para tirar umas moedinhas? Mas importante, dia 31 de outubro, Dia Mundial da Poupança. Temos mais datas comemorativas, Paulinho? Hoje também, dia 31 de outubro, é o Dia Nacional da Poesia. Falar em poesia, Dona Ângela Voltier é quase uma poeta. Verdade. Você já viu as reflexões que ela escreve diariamente? Já vi. Ela manda para todo mundo, Manda né? No WhatsApp. Preciosa demais. Ô, Paulinho, você é um poeta? Não. Leandro, você é um poeta? Se o Léo estivesse aqui... Léo seria, né? Léo diria. Temos mais datas, parabéns a todos os poetas. Dia 31 de outubro também é o dia da dona de casa. Parabéns aí às senhoras que estão com essa tarefa do lar diariamente, importantíssimo na criação e na educação dos filhos. Seja um dia abençoado a todas as nossas donas de casa. Hoje, dia 31 de outubro, é um dia especial para todos nós protestantes, porque hoje é o dia da Reforma Protestante, lembrando de Martinho Lutero, que no dia 31 de outubro ele vai até o castelo de Wittenberg
né? E lá ele prega as 95 teses e dali por diante começa a reforma protestante. Exatamente. Essa reforma teve um fator muito importante que leva o nome dele, porque é ele que vai lá martelar as 95 teses. Mas havia precursores já da reforma. Por exemplo, Jerônimo Savonarola foi um monge que fez a diferença também. Com certeza. Assim como João Batista foi o precursor de Jesus, eu costumo dizer que Jerônimo Savonarola preparou o caminho para Martinho Lutero. Né? A igreja precisa lembrar mais dessa história, né? De valorizar isso. Eu acho que isso deve ser lembrado sempre. Até mesmo o próprio Martinho Lutero, ele compôs um hino muito importante, que é Castelo Forte. Sim. E essas coisas da história da igreja, às vezes, ficam um pouco esquecidas. Principalmente nas igrejas que não são do segmento clássico, né? Batistas, exatamente, né? Batistas ou presbiterianos, eles estão sempre lembrando isso. Porque eles têm o catecismo deles, que é em volta disso. As igrejas pentecostais, neopentecostais, esquecem um pouco, mas isso é a nossa história, né? Verdade. Hoje nós somos classificados como protestantes por conta desse protesto que ele fez, né? Por conta desse protesto que ele fez. E tem muita história boa envolvida nisso e muita história que nos faz chegar até hoje, né? A ser o que nós somos. Muito bom. Temos mais datas, Paulinho, mas somente queremos parabenizar você hoje, dia 31 de outubro, que está aniversariando. Se você está aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube e está aniversariando hoje, receba os abraços aqui da Igreja O Brasil para Cristo Numa Daqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e também da equipe da Manhã Daqui. Nós temos aniversariantes na nossa regional e também na nossa igreja local. Na nossa regional, o Genilson Batista de Almeida, ele está aniversariando, ele é membro da nossa igreja ali na Vila Flora. Vila Flora é uma congregação que está na cidade de Bragança Paulista. Parabéns para você, Genilson, Deus te abençoe. Aqui no Mandaqui nós temos vários aniversariantes. O Felipe Santana Tardim, a Maria Helena Rimoldi. Dona Helena. A Dona Helena, né? Preciosa, faz uma comida boa, uns lanches gostosos. A Rosa Neide Gomes, a Rosa que é contadora, ela mesma, né? Acertei, né? Esposa do Ricardo. Exatamente. Parabéns, Rosa. E o nosso amigo, gestor, ele que é tesoureiro da Missão Desafio, gestor na nossa igreja local, o nosso amigo do dia a dia, presbítero Fabiano da Silva, está aniversariando hoje. Pastor Ricardo Andrade, o senhor já o conhece há quantos anos? Quando eu cheguei na igreja, o Fabiano já estava aqui, bem envolvido na igreja, né? Você me fez lembrar do hino do J. Neto. J. Neto cantava, quando eu cheguei na igreja, o Senhor já estava. O hino do Ricardo é, quando eu cheguei na igreja, Fabiano já estava. Exatamente, já estava por aí, já dando trabalho aí, pastor Joel. Que legal. Como você descreveria o Fabiano? O Fabiano é um homem de um coração muito grande, né? Dentro desse tempo que a gente se conhece, que a gente tem caminhado junto aí, eu já vi ele acolhendo, ajudando, abençoando muita gente. E também ele tem um coração também muito voltado para a obra de Deus. Verdade. É um cara muito dedicado, um cara muito bacana. E ele, como gestor, ele tem uma habilidade muito especial para nos admoestar, porque ele não me chama atenção. Ele nos admoesta com aquelas histórias. Ele vai te contar uma certa história. Ele tem uma habilidade muito grande também de deixar você no vácuo. Você fala com ele, ele começa a andar. Ele vai e tal. Você manda mensagem, ele não responde de jeito nenhum. Você liga e ele ignora a sua ligação. Mas no dia que ele quer falar com você, ele é insistentemente chato. E te manda 200 mensagens, liga 300 vezes, vai atrás de você onde você estiver. A gente te ama, Fabiano. E o Fabiano, ele é um passaporte para qualquer lugar que vá, porque ele parece sempre com alguma nacionalidade. Por exemplo, se o Fabiano for na Venezuela, ele passa muito bem. Se ele for na Colômbia, na Bolívia, no Peru, na Índia, no México. Ele é tipo... Nas tribos indígenas. Ô, Fabiano, parabéns. Nós falamos isso porque te amamos. Com certeza. E muito mesmo, né? Pensa num cara gente boa, é o Fabiano. Já me abençoou muito, viu? Assim, é sangue bom. Sangue bom. E casca grossa também, graças a Deus, apesar de ser São Paulino. Exatamente. Nós vamos orar pelos aniversariantes hoje. Aproveitando a presença do pastor Ricardo Andrade, já queremos orar pelo seu dia, para que essa terça-feira seja abençoada, guardada e protegida pelo nosso Deus. Vamos orar com o nosso pastor Ricardo. Amém. Obrigado, Deus, por essas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu favor sobre cada uma delas.
Nossa oração hoje é de reconhecimento sobre o Teu cuidado, sobre o Teu favor com essas pessoas, Pai. E também um pedindo que o Senhor acrescente, Pai Santo, dias, acrescente, Pai Santo, na vida desses irmãos, Pai Santo, sempre da Tua história, na história deles, Pai. Cumpre a Tua vontade, cumpre o Teu querer sobre cada um desses irmãos, que eles possam desfrutar sempre da paz do Senhor, desfrutar da presença do Senhor, se regozijar, se alegrar sempre em Ti, Deus. E que eles vejam, Senhor Jesus, a cada dia a boa mão do Eterno vindo sobre eles, o cuidado do Senhor sobre a casa deles, sobre a família deles, Pai Santo, e que em tudo eles glorifiquem também o Teu santo nome, Pai. Oramos em favor desses amados e oramos no poder do nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, que Deus te abençoe. Vamos agora para a previsão do tempo para a capital paulista hoje. A mínima hoje de 19 graus, a máxima de 24 graus. Há uma possibilidade de chuva, a umidade relativa do ar é 83% e você deve aproveitar para fazer as suas atividades. Desculpa, Paulo, o programa é assim. Me perdoe a risadinha aqui de vocês. Vocês são muito preciosos. Olhando para você, Lê, eu percebo que dá uma dupla entre vocês dois aí. Tá bom? Paulinho e Leandro. Exatamente. Nós vamos ao intervalo e nós já voltamos já. E eu volto com o pastor Ricardo Andrade. Nós estamos dentro do quadro Falando Francamente. Hoje nós vamos falar sobre decisões que lhe abençoarão em sua vida para que você tenha uma vida de êxito. O salmista, no Salmo 90, no versículo 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Quando temos instrução e orientação, nós podemos alcançar um coração sábio, principalmente quando somos instruídos pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é vida e ela pode produzir uma excelência em todas as áreas da sua vida. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em Ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em Ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé. Vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé. Vencerei. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em Ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em Ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé. Vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Hebreus, capítulo 11, no verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. O justo vive pela fé. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé, vencerei. Estamos de volta com o programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui, na presença do pastor Ricardo Andrade. Pastor Ricardo Andrade, ele é escritor, ele tem 2 livros que ele lançou e são livros que vão abençoar a sua vida. Você pode adquirir os livros do pastor Ricardo Andrade através do site da Livraria OBPC, que é o www.livrariaobpc.com.br, ou quem sabe você está pertinho da gente aqui na Zona Norte de São Paulo, venha conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade, em um dos nossos cultos oficiais. Você aproveita, se o pastor Ricardo Andrade não tiver agenda fora, você vai aproveitar para conhecê-lo e quem sabe receber até uma dedicatória. Pastor Ricardo Andrade, fale um pouquinho dos seus 2 livros. O primeiro livro é o Liderança Frutífera, são 2 lições sobre liderança, lições diversas sobre várias situações, desde você preparar pessoas para ficarem no seu lugar, até você capacitar pessoas para exercerem seus ministérios, enfim, são várias lições que você aprende ali. Esse livro também ele tem o cunho de abençoar o trabalho nosso que é feito lá no Haiti. Verdade. Com aquelas mais de 300 crianças que são órfãos ali, e a gente ajuda dessa maneira. E também o segundo livro é o Pedro em 5 Atos. E esse livro conta a história de Pedro, os 5 momentos mais importantes da vida de Pedro nos seus encontros com Jesus, desde quando ele encontra Jesus pela primeira vez até o momento em que ele põe a vida dele em risco também agora por conta do nome de Jesus. Muito bom. Inclusive, irmão, se você deseja conhecer um pouco mais sobre o livro que o pastor Ricardo Andrade escreveu, que é o Liderança Frutífera, nós temos programas gravados nos nossos arquivos, tanto do YouTube como do Facebook, que você vai encontrar o nosso bate-papo baseado no seu livro. Nós fizemos, eu não lembro quantos capítulos, do Liderança Frutífera. São 12. 12 capítulos, então foram 12 programas, porque cada programa foi um capítulo e nós aprendemos muito com o pastor Ricardo Andrade. Tenho certeza que vai ser de uma grande valia de aprendizado na sua vida, ouvindo aqueles programas, né, que são vários programas, são 12 programas que nós temos aqui na Manhã Manda Aqui. Aproveite, procure lá nas nossas redes sociais e você será abençoado. Pastor Ricardo Andrade, nós precisamos ter um coração sábio. Com certeza. E nada melhor é do que aprender com a palavra de Deus. Sim. Nós estamos recheados de homens que eles enfrentaram suas lutas, mas foram pessoas que tiveram, através das decisões pautadas na vontade de Deus, uma vida abençoada. E Deus tem isso para as nossas vidas também. A primeira decisão que eu percebo está baseada em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Nesse texto, o Paulinho vai colocar para a gente, nós aprendemos que a primeira decisão que nós precisamos ter para sermos abençoados na nossa vida é aproveitar as oportunidades. Verdade. Porque Eclesiastes capítulo 9 vai dizer que as suas mãos, o que as suas mãos tiverem que fazer, que faça com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então, tudo que vier para as nossas mãos, e principalmente quando vem dentro do contexto da vontade de Deus, nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Exatamente. O cemitério é um lugar cheio
de pessoas que deixaram de... Não estou generalizando todos os mortos. Ali há muitas pessoas que deixaram legados e legados. Mas ali estão muitos sonhos enterrados que não foram concretos. É interessante que o sábio, ao escrever sobre isso, ele diz, faz com toda a sua força. Toda a sua força. Ou seja, não deixa passar nada. Por isso que é muito importante a gente... E tem um ditado também que diz que cavalo selado não passa 2 vezes. Né? Então, quando a oportunidade vier, você tem que agarrar ela e agarrar com toda a força, fazer o que tem que ser feito, porque talvez você não tenha uma segunda chance. Às vezes eu brinco com meu filho, né? E tem uma música também que diz o seguinte, segunda chance é só no videogame. Porque a vida, muitas vezes, ela não dá uma segunda chance. Né? As situações, muitas vezes, elas não aparecem pela segunda vez. Eu sei que Deus tem plano, eu sei que Deus dá segunda chance, mas a nossa vida, às vezes, ela é mais cruel do que a gente idealiza ou imagina. Então, quando aparecer uma oportunidade, seja alguém sábio, pegue e aproveite. E faça com toda a sua força, com toda a sua diligência, porque isso também é sabedoria. O senhor falou de uma música, eu me lembrei de um louvor que nós cantamos às vezes, né? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Exatamente. Né? São as oportunidades que precisamos ter. A Bíblia está recheada. Recheado de exemplos de pessoas assim. Por exemplo, Abraão aproveitou a oportunidade do chamado de Deus na sua vida. Com certeza. Ele teve a liberdade de escolher sim ou não. Assim como pessoas deixaram de viver uma grande oportunidade, ser uma diferença. Vamos dar 2 exemplos familiares. Adão, ele tem uma decisão errada. Sim. E ele não aproveita a oportunidade que Deus estava concedendo a ele de gerar filhos à imagem e semelhança de Deus, não à sua própria semelhança. Caim foi outro cara que ele não aproveitou a oportunidade. Imagina, ele poderia ter tido uma linhagem maravilhosa. Abençoada. Nós vamos andando na Bíblia, nós encontramos vários exemplos de pessoas que aproveitaram as oportunidades. Nós vemos o caso de Noé. Noé aproveitou a oportunidade de construir algo que ele não sabia o que era. Vira e mexe, eu comento sobre esse caso aqui, quando estou falando sobre você viver plano de Deus para a sua vida, projeto de Deus para a sua vida, que é Lucas 18, onde Jesus está conversando com um jovem, e a parábola aqui diz, a história diz que é o jovem rico, né, um homem rico, e ele faz uma proposta para ele, né? Então dá tudo que você tem aos pobres e vem e me segue. Seja meu discípulo. Poxa. Ele poderia fazer parte dos 12? Você imagina? Os 12 seriam 13. 13. Um chegou do nada, um chegou por último. Que história que ele poderia contar? Verdade. Eu fico pensando assim, às vezes, quando estou ministrando também sobre isso, eu falo sobre isso, né? O que ele deixou de experimentar na vida dele. É mesmo, hein? Talvez ele pudesse ser mais um. Talvez lá no Monte da Transfiguração, Mateus 17, não seriam 3, seriam 4. Assistindo aquele espetáculo. É mesmo. Talvez lá na casa da filha de Jairo não seriam 3 assistindo, mas seriam 4. Na aldeia de Betânia, Poxa. assistia aquele fenômeno depois de 4 dias, alguém morto. E tantas outras situações que Jesus viveu com os seus discípulos e ele não estava. A última ceia, né? Mesmo, hein? Jesus cortando o pão, servindo o vinho. A aparição de Jesus entre eles. Caracas. Após a ressurreição. Uma palavra sobre eles. Talvez lá no Pentecostes, em Atos 2, né? Ele estivesse ali recebendo aquele poder, aquela unção de Deus. Então, tudo ele deixou de viver, porque na oportunidade que ele teve de poder viver aquilo, ele tomou uma decisão errada. Ele preferiu um outro caminho que o caminho que Deus tinha para ele. E aí ele perdeu tudo isso. Então, ele perdeu a chance da vida dele. Essa chance não apareceu de novo. Ele não teve uma outra oportunidade. Por isso que eu digo, tem situações onde Deus insiste. Porque Deus aparece a Moisés e Moisés fala, não, eu não sou apto, eu não sou capacitado. Deus insiste. Não, vai lá. Mas eu não sei falar, tá bom, chama o seu irmão. Então, Deus insiste. Jeremias, eu sou só um menino, sou só um jovem. Aí Deus diz, não, é com você o negócio. Talvez outras situações onde Deus insiste, mas nesse caso Deus não insistiu. Verdade. Ele perdeu a oportunidade. O senhor está me fazendo lembrar a questão da própria Maria. Maria, ela sabe aproveitar bem a oportunidade, mesmo ela sendo uma menina, sendo uma adolescente, né, entrando na juventude. Sim. Quando o anjo aparece para ela e disse que desceria sobre ela a virtude do Espírito Santo, fazendo com que ela concebesse o Senhor Jesus, havia muitos riscos envolvidos ali. Com certeza. Né? O próprio José, sabendo do que havia acontecido, sei que não era fácil para José também, depois tem que ter uma manifestação sobrenatural na vida de José para que ele aceite Maria, né? Mas ele não quer expor Maria no sentido de que a lei ia mandar que ela seria morta, apedrejada. Imagina, aparecer grávida do nada,
né? Então, o anjo tem que intervir também, faz uma aparição sobre a vida de José para que ele mantenha-se firme e creia na história que Maria está contando para ele. Mas ela aproveitou bem a oportunidade. Com certeza. Assim como Abraão. Abraão se tornou pai de uma nação e trouxe a descendência da família bendita em todas as terras através do Messias. Wander, a gente sabe que mesmo um anjo, no caso de José, mesmo um anjo aparecendo, José ainda poderia ser um incrédulo. Ele poderia ser um desobediente. Hoje em dia, José, eu sei que pouquíssimos falamos sobre isso, pouquíssimas vezes falamos sobre isso, mas José é o pai de Jesus. Né? O pai terreno. Toda a infância ele esteve ali com Jesus, Salvador do mundo. Toda a adolescência ele esteve ali. Depois, é claro, Jesus vai para... O nome de José é quase que esquecido, né? Mas ele tem a honra de poder dizer, não, eu sou o pai terreno daquele que é o pai de todos nós. Eu criei. Exatamente. Eu eduquei. Exatamente. Eu o levei nas sinagogas. Eu o levei no templo. Aí alguém pode pensar, mas não tinha como ele negar isso. Espera aí, o Deus também não falou com Caim? Ainda assim não foi lá no matou Abel? É verdade. Deus não falou com Jonas, ainda assim ele fugiu de Deus? Deus não falou com Judas? Deus não falou com tantas outras pessoas, diversas formas, de diversas maneiras, em várias situações, ainda assim essas pessoas tomaram outro caminho? Verdade. Então a gente tem que exaltar pessoas como José, que ouviu a voz de Deus e ainda assim pagou o preço, né? Porque ninguém sabia que Deus tinha falado com ele. Deus falou com ele, olha, é obra do Espírito Santo, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz. Agora, para o grupo de amigos dele, ele tinha que contar essa história. Não, é obra do Espírito Santo. Os caras, que é? Você é louco? Poxa. Eu imagino. Então, assim, ele decidiu enfrentar a situação porque Deus tinha falado com ele. Então, ele decidiu tomar o caminho certo, aproveitando a oportunidade e, através disso, né, criar o Salvador do mundo. Nós precisamos ser convictos para aproveitar bem cada oportunidade. Para os nossos internautas, às vezes, Deus pode criar oportunidades profissionais. Deus pode gerar oportunidades de um grande negócio, de uma ação que pode mudar a vida da pessoa, e a pessoa tem que ser muito convicta em Deus para aproveitar isso. Veja, anote, volte aquele texto, por favor, Paulinho. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, quando o nosso querido Salomão está escrevendo esse texto, o autor é o Espírito Santo, que diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, ele vai falar de coisas que estão relacionadas com a nossa vida. Sim. Por exemplo, eu aproveito bem cada oportunidade na minha atividade, no meu planejamento, no meu conhecimento, no sentido daquilo que procuro colocar dentro da minha intelectualidade, e também na sabedoria, que é a maneira que eu vou, através do Espírito Santo, colocar em prática aquilo que sei. Então, são atividades que estão relacionadas na nossa vida que vão fazer a diferença nas nossas decisões e nas nossas escolhas no dia a dia. E todos os dias nós temos isso, nós temos atividade, vida. Sim. Levantamos, acordamos, e aí, como estamos planejando ela? Estamos planejando diante de cada oportunidade que Deus tem nos dado, com conhecimento, buscando ter conhecimento naquilo que vamos fazer, e acima de tudo, para nós que somos cristãos, através da sabedoria do Espírito Santo. Com certeza. Porque conhecimento eu posso colocar tudo para dentro, mas se eu não tiver sabedoria para colocar isso em prática na minha vida, nada mais é do que teoria. E textos como esse são textos de alerta, né? São textos para que você se desperte para a situação. Porque eu tenho certeza que o Leandro hoje teve a oportunidade de fazer alguma coisa que Deus colocou na frente dele. E ele decidiu fazer ou não. Paulinho a mesma coisa, você a mesma coisa, eu a mesma coisa. Hoje tivemos oportunidades, ou de falar de Jesus para alguém, mas perdemos. Ou de abraçarmos alguém, mas não abraçamos. Ou de, enfim, elogiar alguém, mas não elogiamos. Né? E você vai deixando as oportunidades se passando, e tudo isso com certeza é plano de Deus. Verdade. Isso é plano de Deus. Eu vi uma mensagem do pastor Silas Malafaia uma vez, há muitos anos atrás isso. Eu acho que uma das primeiras mensagens evangélicas que eu parei para ouvir do começo ao final. E ele falava sobre como viver debaixo do poder de Deus. E aí ele estava dando exemplos, né, de como você vive o poder da conversão, como você viu tal. Ele falou assim, em um dos trechos, ele falava que para você ver o milagre acontecer, você tem que ser um promotor de milagres.
Mas como é que o milagre acontece? É quando você vai até o moribundo e declara a cura sobre ele. Como é que eu vejo alguém se convertendo na minha frente? Eu quero ganhar alguém para Jesus. Isso não vai acontecer da pessoa vindo até você e se curvando na sua frente. Por favor, põe as mãos na minha cabeça. Não. É você pregando para ela o evangelho, você falando algo ao coração dela, essa pessoa entendendo o que tem na parte de Deus e você propondo a que ela entregue a vida para Jesus. Verdade. Então, a oportunidade, ela está aí para todo mundo, Wander. As situações, elas estão para todo mundo. E tem coisas muito específicas que vêm a nós como um projeto de Deus. Verdade. E agora, tomar a decisão de entrar por isso, ela é exclusivamente pessoal. Ela é exclusivamente nossa. Você tem que decidir se você quer entrar por essa porta ou não. E esperar Deus te empurrar, talvez não aconteça. É verdade. Né? Porque Apocalipse capítulo 3 diz que eu estou na porta e bato. Se você abrir a porta... É verdade. Ou seja, tem muita situação que ela só vai acontecer se nós entrarmos nela. E tem situações que acontecem por meio das circunstâncias, ainda que as mãos de Deus estejam ali na sua soberania, que nós precisamos ser atentos para ver que essa pode ser a oportunidade da nossa vida. Sim. O caso de Davi, quando ele chega levando o alimento para os irmãos dele, e ele ouve a história, ele ouve dos benefícios que o rei está dando. E da filha que ele está oferecendo para o cara que vai... Ele vai... Me conta de novo essa história. E ele vê uma oportunidade. Claro que ele tem a unção. Entendo que Deus está dentro daquela direção. Mas em um momento no texto, eu encontro Deus fala assim, vai lá e lute com ele. Não tem. Ele aproveitou uma oportunidade. Exatamente. Ele pergunta mais de uma vez, né? O que vai ganhar aquele que venceu o gigante? Aí o pessoal fala, não, olha, não vai ter, a família não paga mais impostos em Israel. E vai ser casada com a filha. Vai ser casada com a filha do rei. Aí a gente pode até pensar, pô, foi por causa disso que ele foi? Não sei. Não sei. Eu acredito que tinha um plano a mais de Deus além disso. Mas que isso foi um fator importante para ele, foi um fator importante. E ele aproveitou a chance. Peraí, você vai receber tudo isso e eu ainda creio que Deus me capacitou lá no deserto para vencer isso, eu sou a pessoa certa para fazer isso. Mesmo. Aí ele vai lá e junta, talvez, a fome com a vontade de comer, a coisa acontece. E a fonte da decisão dele está baseada na vivência de experiência dele com Deus e nas batalhas anteriores. Exatamente. Porque ele olha para Golias exatamente como ele estava olhando para aquele leão, como ele estava olhando para aquele urso. E convicto, porque ele diz para Saul, o Senhor me fez matar um leão, me fez matar. Eu peguei pela barba, eu o feri, eu o matei, mas assim, o Senhor me fez. Aí da mesma forma ele diz assim, o Senhor me fará vencer este incircunciso. O cara que tinha vivência com Deus e sabia entrar nas oportunidades que Deus estava dando. Talvez com essa sua palavra, Wander, a gente consiga perceber porque muitas pessoas também não percebem que é uma oportunidade de Deus para elas. E aí ela julga como uma porta pequena, ela julga como uma situação irrelevante, ou ela julga que é demais para ela, simplesmente porque ela não tem essa vivência com Deus. Quando você tem essa vivência com Deus, você olha uma porta, ela parece que é pequena. Mas você sabe que por detrás daquela porta tem algo grande que você vai viver. Era só um gigante, talvez fosse só uma esposa e só uns impostos, não é? Sim. Mas não. Isso faz com que o nome de Davi seja reconhecido em todo Israel. Verdade. Isso faz com que Davi agora seja a tropa de elite do rei Saul. Verdade. Isso faz com que Davi agora tenha moral gigantesca dentro do reinado. Isso faz com que a casa de Jessé seja uma casa muito importante. Então, assim, era só uma situação que eu poderia olhar e pensar, não vai valer a pena. Só uma filha de Saul e os impostos, não vale a pena colocar minha vida em risco, lutar contra esse gigante aí. O cara tem quase 3 metros de altura. Como é que eu vou ficar quando terminar essa batalha? Morto? Se não ficar morto, eu vou ficar aleijado, todo arrebentado. Tem gente que enxerga assim, tem gente que consegue enxergar mais longe, porque está olhando no lugar de Deus. E tem gente também, Wander, que pensa o seguinte, eu não sou apto para isso. Como ela está distante de Deus, ela não percebe que as coisas de Deus, elas são sempre maiores do que nós. E ela pensa, não estou pronto para isso. E aí se esquece do que Deus disse para Josué, se esquece do que Deus disse para Moisés, se esquece do que Deus disse para Gideão, se esquece do que Deus disse para Maria, se esquece do que Deus disse para todas as pessoas às quais Ele coloca coisas grandes na frente. Eu vou estar com você, e isso é o mais importante. Então, assim, na hora de tomar a decisão, talvez a porta é pequena. É pequena, mas por detrás tem coisa grande. O senhor está me fazendo lembrar do exemplo de Jacó.
a oportunidade que Labão dá a ele de ter um salário. Ainda que Labão fosse um Labão que trocava sempre Sim. o salário dele, mas ele vê a oportunidade, ele não questiona se seria listradas e salpicadas o rebanho. Ele tem conhecimento dentro de um planejamento certeza. que ele faz de viver essa oportunidade de ter um salário. Sim. Era uma coisa pequena, mas que multiplicou, porque o rebanho não dava salpicadas nem listrada. Por isso, o Labão, ele está propondo esse salário. O que ele faz com o conhecimento vendo essa oportunidade? Quando as ovelhas iam beber, ele pega varas de álamo e outro tipo de árvore lá, e ele vai talhar esses galhos diante delas. E eu não sei como ele aprendeu isso, provavelmente o Espírito de Deus na vida dele, com que as ovelhas, quando bebiam aquelas águas, exatamente acontecia a reprodução de acordo com aquilo que ele estava colocando. Exatamente. E Labão, ele muda o salário dele 10 vezes. E nas 10 vezes ele consegue ver essas oportunidades e ter um rebanho, porque a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Com certeza, com certeza. Então, imagina, não quero isso aí não. Não, tem que ser outra coisa. Ele aproveitou uma oportunidade. Ele poderia ter saído dali com a mão na frente e outra atrás. É. Mas ele vê a oportunidade acontecer, talvez por conta de conhecimento, por conta de várias situações, por conta de Deus também na vida dele, e percebe que dali ele poderia ascender. É como José na prisão, quando ele interpreta o sonho do faraó, do copeiro e do padeiro. O padeiro vai ser morto, mas o copeiro vai ser restituído. E ele diz para ele assim, olha, quando você estiver diante do faraó, lembra-te de mim. Ou seja, ele poderia só ter curado e também falado nada. Poderia só ter, curado não, ter feito a revelação ali e não ter falado nada. Mas ele disse, não, olha, na oportunidade certa, me ajuda, cara. Ele percebeu que ali, para ele, era uma oportunidade de sair dali de maneira honrosa. Não como fugitivo, mas com uma liberação do faraó, que era o único jeito de sair da cadeia. E ele vê isso, ele aproveita essa oportunidade. Eu digo assim, Wander, eu penso assim, a gente sempre está com uma oportunidade na frente da gente. Sempre. Por quê? Porque eu creio também que Deus está sempre trabalhando para as situações acontecerem. Só que a gente tem que entrar por essa porta e fazer como você leu lá no provérbio. Verdade. Faz com toda a sua força. Amém. A segunda decisão que nós temos que ter, que vão abençoar a nossa vida, é que a leitura e a prática da Bíblia seja algo de grande importância na nossa vida. Se queremos ter êxito na nossa vida, principalmente se somos cristãos, seguidores do Senhor Jesus, a palavra tem que ter uma significância, ela tem que ser a bússola do nosso dia a dia, uma prática de vida. O Senhor, ele vai dar uma receita de sucesso para Josué. É uma receita de sucesso. Com certeza. Ali, ele está dando uma estratégia para que ele seja um cara que venha conseguir ser bem-sucedido em tudo aquilo que ele faz. O Paulinho, Josué capítulo de número 1, o versículo 7 e o versículo 8, eu quero ler junto com os nossos internautas, porque ele tem essa decisão de trazer a palavra de Deus para a vida dele. Olha só, o que o próprio Deus vai estar falando para Josué, que vai levar o povo a ter uma fase de conquistas na vida deles, entrando na terra prometida. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, abençoado, por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Há um condicionamento de prosperidade, há um condicionamento de ser bem-sucedido, mas baseado através de uma atitude, de uma decisão, de trazer a palavra de Deus para a sua vida. Não deixe, não deixe de falar as palavras. É falar para si ou é falar para os outros? Eu acho que ambos. Com certeza, nesse ponto que eu ia chegar. Não é você só ficar pregando num púlpito para as pessoas, é você falar para você a palavra de Deus. Sim. Porque, Wander, o que a gente mais esquece é da palavra de Deus. Não é que a gente se esquece porque não a ama, a gente se esquece de declarar isso para a gente. Né? Se você cita constantemente, acho que é 1 Pedro capítulo 2, né?
Olha, você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Você tem que declarar isso para você mesmo. Olha, a Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Pô, se olha no espelho e diz isso. Pô, não, eu sou liberto, eu sou curado, eu sou santificado, eu fui alcançado. Declara para você mesmo a palavra de Deus. Você precisa fazer isso. Mas ele diz mais, não só fica de declaração, também medita nelas. O que é meditar? Colocar para dentro. Sim. Só através da meditação que você guarda. É só meditando que você pensa em todas as possibilidades que a palavra te traz. Então você passa a colocar isso para dentro de você. E a Bíblia fala que a nossa boca só fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então é um processo que você vê que é um processo super compreensível. Você medita, lê, vai colocando isso para dentro e depois você põe para fora para você mesmo. E quando alguém chega perto de você, você está cheio da palavra, o que você faz? Você vai falar. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Você encontra o caído, você fala, não, pô, Deus quer te levantar. Ou tem uma palavra de Deus para a sua vida. Pô, você chega num ambiente de tristeza e de angústia, você fala, gente, calma, Deus tem uma palavra para vocês, você vai liberar essa palavra. Isso é fazer com que você pense da maneira que Deus pensa. É você pensar da maneira que Cristo pensa. Paulo diz isso na sua carta à igreja em Corinto, né? Vós tendes a mente de Cristo, vocês pensam da maneira... Eu só consigo pensar da maneira que Cristo pensa, ou ter a mente dele, quando a palavra está dentro. Sim. Quando eu estou meditando nela. Aí eu teria um parâmetro para ter as minhas decisões. Elas serão sempre pautadas, as decisões que tenho, na palavra. Sempre. Quem está meditando, quem está lendo, quem está consumindo esse ensinamento, ele está sempre tomando decisões pautadas na Bíblia. Verdade. Mas quem não está tomando decisões pautadas em fatores externos ou opiniões alheias. E isso é fato. Verdade. Isso é fato. Você vê gente, Wander, eu já vi gente muito próxima minha, tomando decisões depois que foi no cartomante. É claro, não era um cristão, não era uma pessoa da igreja. Então, mas é gente que está precisando tomar a decisão. Sim. Quer tomar a decisão certa. Está percebendo que está sem rumo para tomar. Ela vai buscar em algum lugar. Ou vai buscar num tarô, vai buscar num búzios, vai buscar num pai de santo, numa mãe de santo, vai buscar em alguém. Agora, me espanta muito que muitos cristãos, infelizmente, eles também estão buscando os seus caminhos para a tomada de decisões em situações como essas. Sim. Em situações como essa. Eu digo assim, dificilmente um cristão genuíno vai buscar uma mãe de santo ou um pai de santo para tomar decisão. Mas ele busca um horóscopo, ele busca uma sorte de alguém, ele busca um conselho tipo do ímpio. Se estiver bem desviado, infelizmente, pode fazer como Saul fez. Já não havia mais a comunicação com Deus, ele vai numa necromante. Ele precisa de alguma orientação. Exatamente, infelizmente. Agora, o importante é entender que a palavra de Deus, Jesus disse que as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Sim. Então, a palavra de Deus, o Senhor falou muito bem sobre colocar para dentro de nós, mas também proclamá-la, né? Eu vejo isso ilustrado naquilo que Paulo falou, que ela é a espada do Espírito, e a espada do Espírito ela é defensiva. Então, quando eu trago ela para dentro da minha vida, ela é defensiva, ela me protege. Com certeza. E quando eu proclamo, ela é ofensiva, é uma arma de batalha, ela é uma arma de ataque e defesa. Nós vemos isso, a palavra de Deus sendo proclamada numa batalha espiritual épica. Mateus capítulo 4. Sim. Quando há o confronto entre Jesus, juntamente com o pai da mentira, o diabo, no deserto, Jesus, dentro da sua humanidade, ele usou a palavra. Com certeza. E ali houve um esgrimar de palavra, porque tanto Satanás distorcia a palavra, como Jesus declarava de uma forma correta. Exatamente. A palavra. Eu até quero ler para os nossos internautas. Vamos lá, Mateus capítulo 4, por favor, Paulinho. Eu sei que nós temos mais coisa para falar, mas só para falar. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, a palavra e a frase de Jesus, está escrito, palavra, declaração dela. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí, novamente,
Continua a batalha, então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, por a distorção, né, para criar uma situação de tentação, uma situação de distorção da palavra. Joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus responde. Jesus lhe respondeu: também está escrito, sim, não põe à prova o Senhor seu Deus. Aí, para a última batalha, vai o diabo e o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Versículo 10 diz que Jesus disse: retira-se, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, foi uma batalha. Com certeza. Trazer a palavra de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, para que tenhamos uma vida abençoada, é necessário seguir o conselho de Deus a Josué. Mateus capítulo 3, Wander, último versículo, versículo 17, está dizendo o seguinte: então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. No capítulo 4, começa dizendo que o Espírito levou Jesus ao deserto para que fosse tentado pelo diabo. Sim. Primeira coisa que o diabo diz para ele é o seguinte: se tu és o filho de Deus. É, verdade. A gente não sabe se exatamente é a sequência de fatos, mas Jesus havia ouvido a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado e nele eu me agrado. Voz de Deus. Depois vem o diabo e diz o seguinte: se você é o filho de Deus, já colocando dúvida sobre a paternidade de Deus. Jesus não cai nessa. E aí Jesus disse: olha, transforma pedras em pães. Se você é o filho de Deus, transforma pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está lembrando do que Deus disse no versículo 17 do capítulo 3. Valorizando a palavra de Deus. Se saiu da boca de Deus uma palavra sobre nós, não há nenhuma outra coisa que vai nos preencher mais do que essa palavra. Não é o pão que vai te preencher, é o que ele está ensinando ali. É verdade. Para que eu preciso de pão se eu tenho palavra de Deus? Para que eu preciso de motivação, elogio ou qualquer outra coisa? Mesmo que tudo isso seja importante, se eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida, porque às vezes a gente não vai ter elogio, não vai ter a motivação, não vai ter o impulsionador pessoal. Mas eu tenho a palavra de Deus sobre a minha vida. E se eu tenho a palavra de Deus, isso é mais importante do que o pão. E aí Jesus diz isso. Essa é a explicação, né, de Jesus. Não, você está querendo que eu me envolva com coisas que são menores do que o mais importante. O mais importante é a palavra que Deus já declarou: eu sou o filho e ele me ama. E nele eu tenho agrado. Foi o oposto de Adão, né? De Eva, o oposto de Eva, o oposto do Adão. A terceira decisão que eu tenho que ter para ter uma vida abençoada é cultivar novos relacionamentos. Qual a importância disso para que eu tenha uma vida eficaz e abençoada, pastor? Poxa, Wander, eu entendo que isso é uma coisa muito importante. E abrindo aqui um pouquinho meu coração, comento com a minha esposa muitas vezes também sobre isso, né? A gente cultivar os bons relacionamentos que a gente tem, mas a gente também abrir-se para novos relacionamentos. Verdade. Né? Por quê? Porque as fases da vida, elas são diferentes. E com certeza, né, Deus tem pessoas para abençoar você. E as pessoas só podem abençoar a sua vida se elas estiverem perto de você. Então você tem que se abrir para novos relacionamentos, estar perto de novas pessoas. A minha oração durante alguns anos tem sido essa: Deus, põe pessoas no meu caminho para me abençoar. Amém. Mas me põe também no caminho de pessoas para poder abençoar. Então, mas se eu estiver fechado de repente só num círculo, estiver fechado só num grupo, eu não consigo viver isso acontecer. Não consigo viver essa verdade. Eu gosto muito do que Deus diz para Abraão, né, que vai lhe abençoar. Depois, numa das versões da tradução para o nosso português, diz: se tu uma bênção. Sim. Eu sou abençoado para abençoar. Com certeza. O Romanos capítulo 14, versículo 7, Paulinho, vai dizer que porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Quer dizer, pois nenhum de nós vive apenas para si. Nós sabemos que Deus, Ele nos colocou para viver em uma grande família. Esse é o propósito eterno, né? Eu gosto muito de parafrasear Romanos capítulo 8, acho que é o versículo 28 e 29, né, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam segundo o propósito de Deus, né, aquela coisa toda. E eu gosto de parafrasear esse versículo dizendo que Deus, Ele quer no seu propósito eterno uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus.
Então, qual é o desejo de Deus? Uma família. A família tem que ter relacionamento. Com certeza, com certeza. De muitos filhos, não está falando de uma pessoa, está falando de muitos filhos. E um padrão, né? Eu gosto de dizer que tem unidade, qualidade e quantidade. A unidade é uma família. A qualidade é ser semelhante a Jesus. E a quantidade são muitos filhos. Porque Deus amou o mundo, as pessoas, né? Mas Deus, Ele nos deu a possibilidade de, através do seu amor, que é um atributo comunicável, de amar, de nos relacionar, de viver essa experiência. Sabendo que a gente precisa disso, nós precisamos de relacionamento. São conexões que nós Deus... somos seres relacionais, não tem jeito. Nenhum ser humano na Terra nasceu para o isolamento, nasceu para ser sozinho. Paulo vive isso muito bem. O ministério de Paulo foi eficaz, poderoso, levou o evangelho em lugares que importantíssimos, assim, na época, então espalhou-se de uma forma grandiosa, mas ele teve conexões. Com certeza. Parceiro, ele teve Priscila e Áquila, Isso. Apolo. Ele teve tantas pessoas ao seu redor no dia a dia, Timóteo, Tito. Estava na minha cabeça aqui também falar sobre o apóstolo Paulo, porque ele começa com um grande parceiro ministerial, né? Barnabé. Barnabé. Mas em algum momento ele perde esse parceiro. Ele se alia a outra pessoa. Verdade. Tem Lucas ao lado dele. Ele se alia a outra pessoa, e quando essa outra pessoa vai para uma outra atividade, ele se alia a uma outra pessoa, e ele vai vivendo essa abertura para que novas pessoas se aproximem. Aonde ele estava, aonde ele ia, ele fazia essas conexões. Exatamente, e a gente precisa aprender isso, Wander. Aprender isso, porque assim, a gente se conectar com pessoas dentro do sistema do reino de Deus, isso é maravilhoso. É verdade. Isso precisa acontecer, isso tem que acontecer. Você vai se conectando com pessoas, você vai expandindo as suas conexões, você vai expandindo pessoas que podem te ajudar, pessoas que você pode ajudar. O reino, eu achei, ele caminha desse jeito, né? A gente não pode se isolar. Exemplo que nós podemos dar dessa questão de relacionamento e dessas conexões que acontecem, nós devemos tomar essa decisão de valorizar as pessoas e, como o senhor disse, sermos abençoados, mas abençoar também. Nós vemos isso na vida de Davi. Davi tinha os seus guerreiros, tinha os seus amigos, tinha os seus valentes. Sim. Pessoas que viveram. Davi foi bênção na vida desses homens. Com certeza. Né? Esses homens que se tornam esse exército de Davi são aqueles 400, começa ali, aqueles 400 que vão lá na caverna. Ao olhar humano daqueles homens lá, aqueles 400, não valia nada, bem dizer. Era 400, se eu não me engano, eram 400 malfeitores. Malfeitores, endividados, de baixa índole, exatamente. Bandidos. E a Bíblia diz, um dos salmos, que ele vai começar a adorar, e a sua adoração em expressão de cântico, ele pegava a lira dele no meio, ele diz até que sentia-se que a sua vida estava com leões prontos a devorá-la, aquela coisa toda, retratando como eram essas pessoas. Mas Deus usa Davi para ser bênção na vida deles. E cria-se relacionamentos, a ponto de ter homens que daria a sua vida pela vida do rei. Coisa maravilhosa, né? Retratando aquele episódio da fonte de Belém. Sim. Quando os 3 valentes entram para dentro do arraial dos filisteus, se eu não me engano, luta e trazem a água para que Davi sacie um desejo. Desejo de um líder. Quem me dera beber daquela água da fonte de Belém? Os caras vão lá e entram e batalham e trazem. Davi entende a atitude daqueles 3 valentes dele, que ele não tem coragem. Era água que tinha um valor imenso, o significado. E ele derrama aquela água no altar para oferecer ao Senhor. Mas foi relacionamento. Relacionamento, coisas poderosas, né? E nós temos tantos outros, talvez Davi é um marco disso, porque ele teve um relacionamento muito profundo com Jonatas. Mas você vai encontrar em outras situações também relacionamentos tão profundos quanto esse, né? Onde gente ficou junto, onde a gente ficou perto, e isso foi bênção. Isso foi bênção. E esse talvez seja o final das contas de você se relacionar com pessoas. Para ser bênção para essas pessoas e, consequentemente, vai ser bênção para você também. Jesus, ele tem os discípulos, e os discípulos não eram apenas os 12. Os 12 são escolhidos para estarem com ele, vão se relacionar com eles e são escolhidos para se tornarem apóstolos, os enviados. Mas a Bíblia destaca que entre os 12 havia os 3, que eram mais próximos dele. É verdade. Aonde Jesus estava em momentos específicos, como o senhor mencionou anteriormente, da transfiguração, tinha 3 ali específicos. Exatamente. Que eram os mais próximos dele. Exatamente. No momento das oliveiras também, ele chega para os mais próximos dele, que estão ali também,
E assim sucessivamente. Várias e eles vezes. se tornam os líderes da igreja. Né? E ainda assim, Jesus estava aberto a novos relacionamentos. Eles tinham os 12 que já era muito trabalho para ele, que já era um grupo fechado dele ali, gente que ele escolheu, mas ele passa uma noite na casa de Zaqueu. Ele não tem ali um tempo com Zaqueu? A mulher não unge os pés dele, Sim. seca. Então, assim, ele estava aberto sempre para as pessoas. Ele vai na casa de Simão, publicano, ali tem uma festa, então Jesus estava aberto. A gente não pode olhar para isso e pensar, não sou Jesus. Não, a gente precisa também estar aberto às pessoas, estar aberto para que as pessoas se aproximem, para a gente se aproximar delas, para poder viver isso, porque isso é uma escolha total. Né? Se isolar ou se abrir para as pessoas é uma escolha que a gente faz, talvez todos os dias. Eu sei que os nossos dias são maus, eu sei que a gente tem muita gente ruim, né? Às vezes algumas querem se aproximar de nós, mas creia também em algo que Deus te livra de toda maldade. É verdade. Deus te livra do olho mau, Deus te livra da pessoa que é maldosa. Abra um pouquinho o seu coração para as pessoas chegarem. É uma decisão que temos que fazer porque vai trazer resultados de benefícios na nossa vida. E ainda que tenhamos experiências negativas, o próprio apóstolo Paulo teve pessoas que ele mandou entregar a Satanás, né? Sim. Ele teve situações adversas, né? Teve pessoas que fizeram mal para ele. Com certeza. Né? Mas mesmo assim ele nunca desistiu de pessoas. E essa é a síntese, esse é o centro, o foco do Evangelho. O Evangelho é relacionamento. É isso, é isso. E a gente não pode desistir baseado nas experiências negativas que temos, às vezes, em tentar nos relacionar. Que a experiência de outro, ou várias experiências, não seja o parâmetro para eu me inibir de me relacionar com outras pessoas. Porque eu vejo que isso também, Wander, tem um plano de Satanás aí por trás. Sim. Porque a gente enfrenta um trauma relacional, a nossa próxima atitude é bloquear todo tipo de relacionamento. Só que aí a gente cai em Provérbios 18, versículo 1. Né? Que aquele que se isola, ele está indo contra a verdadeira sabedoria. Sim, sim. Então, assim, a gente tem um trauma, não quero mais saber, não quero mais ver, não quero saber mais de ninguém. Você eu por mim mesmo e Deus para todo mundo. Então, só que aí você insurge contra a verdadeira sabedoria. Verdade. Aí você se isola e Deus não quer isso. Na verdade, é melhor que você passe, de repente, por uma segunda situação frustrante, por ter se aberto, do que você se isolar. Se isolar não é o caminho que Deus tem. Ficar sozinho não é o plano de Deus. Nessa manhã, conversando com o pastor Ricardo Andrade, dentro do quadro Falando Francamente, estamos falando sobre decisões que lhe abençoarão em sua vida. Nós já falamos sobre a primeira, aproveitar bem cada oportunidade. A segunda, que a leitura e a prática da Bíblia seja algo de grande importância na sua vida. A terceira, cultivar novos relacionamentos. A quarta, pastor Ricardo Andrade, fala-nos de levar a sério projetos, metas e alvos de Deus para a nossa vida. Filipenses, Paulinho, capítulo de número 2, versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois isso também fui alcançado por Cristo. Então, ele está dizendo que ele está dentro de um projeto, de uma meta. Eu falei esses dias na igreja, né? Acho que foi na quinta-feira passada, eu falei sobre somos alcançados para alcançar. Há um projeto, vivemos esse projeto. E nós devemos levar a sério o projeto de Deus na nossa vida. Tem gente que não leva, pastor. Tem gente que Deus fala, dá direção, entende, mas não pega a visão. É difícil, né? É difícil de entender, mas é complicado. Complicado, porque talvez nós estamos lidando com uma pessoa que seja uma pessoa acomodada. E o que Deus fala também dá um pouco de trabalho. Talvez seja uma pessoa que está esperando Deus fazer. E tem coisas que Deus não faz, Wander. Por quê? Porque é para a gente fazer. Tem coisas que Deus dá uma orientação, dá um direcionamento, Deus dá uma visão, mas a conclusão disso não é Deus quem faz, é você quem faz. Noé constrói uma arca. Mas Deus não mandou as madeiras já cortadas para ele, não mandou o molde sim, né? Não mandou, tipo, um anjo lá para ser o seu auxiliar. Ele não fez flutuar as madeiras para se encaixarem perfeitamente. Verdade. O trabalho era o trabalho de Noé. É que o propósito, os projetos, metas e alvos de Deus para a nossa vida vai fazer com que nós venhamos sair da nossa zona de conforto. Exatamente, cara. E aí que está o problema. Né?
Aí que reside o problema. E aí que entram também os coaches com as suas teorias. Se aproveitam muito disso, porque com certeza absoluta nós temos muitas pessoas estacionadas, paralisadas na zona de conforto. Na verdade, elas precisam ser despertadas no espírito para poder viverem o que Deus quer. Mas as pessoas despertam ao seu lado motivacional, ao seu lado, eles animam, né, propositalmente essas pessoas para elas fazerem o que elas fazem. Só que esse tipo de motivação, ela tem prazo de validade. Só quando a pessoa é despertada pelo espírito que essa reação é uma reação contínua. Tem um livro que eu estou lendo, que eu comprei na livraria, chama Os Quatro Cálices. Bom, né? Muito bom, cara, muito bom. E em uma das passagens ali no segundo cálice, ele está falando que não adianta você tentar fazer algo na sua vida sem que o seu coração tenha se transformado antes. Aí ele fala, porque quando você tenta fazer algo com o coração não mexido ainda, isso tem prazo de validade. Agora, quando você faz algo a partir de um coração transformado, você tem combustível o tempo todo para aquela ação. Se aplica exatamente a isso. Talvez a gente fale assim, não, vai à sua meta, Wander, você é seu coach, vou te ajudar, vou te mandar mensagem, vou te motivar. Beleza, quando eu parar de fazer, você para de fazer. Agora, quando é um despertar do Espírito, né? Ai de mim, o Paulo dizia, né? Ai de mim se não pregar o Evangelho, um despertar do Espírito para ele. Não importava se fosse em Roma, se fosse em Filipos, se fosse na Galácia, se fosse na Capadócia, no Ponto, em qualquer lugar, ele estava ali pregando o Evangelho. Um despertamento que vem do coração. Então, para cumprir as metas, para poder viver o que Deus tem, enfim, fazer tudo isso, tem que ser um despertar do coração, do Espírito. Senão, vai parar no meio do caminho. Paulo disse, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Exatamente. E Cristo te esclarecerá. E o último, pastor, porque já chegamos ao final da nossa programação, julgo ser o mais importante das decisões que temos que tomar para termos na nossa vida uma vida abençoada, ser totalmente dependente de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele podia todas as coisas, porque Sim. Deus o fortalecia. Glória a Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Então, é ter a dependência dele. Sem ele, nós não podemos nada. Com certeza absoluta. Saber que você é responsável por tudo, mas tudo só pode ser feito se Deus estiver com você. Deus pode te colocar nos maiores projetos. Se Ele estiver com você na frente, você vai conseguir concluir. Ele pode colocar também na nossa frente, ou nós mesmos colocarmos, pequenos projetos. Mas sem Deus, a gente não vai conseguir. E aí, Wander, esses dias, para a gente encerrar o programa de hoje, eu estava pensando no Êxodo 33, né? Naquela passagem onde Deus faz uma proposta para Moisés, para o povo. E eu fiquei pensando, né? Um dia o Edson, o evangelista Edson Teixeira pregou uma mensagem sobre esse texto aqui. Me lembrei da mensagem também, não todos os pontos, mas do que ele tentou dizer, que nós somos, talvez, uma geração ou um povo, ou talvez uma igreja, não falando de nós aqui, é claro, mas no geral, que aceita essa proposta que Deus faz a Moisés. Eu vou mandar um anjo e vou mandar as bênçãos na frente de vocês. Mas eu não vou. A gente se contenta, né? Tá bom, então fechou. Anjo e bênção. Fechou, mas eu não vou. A geração de hoje se contenta com isso. E aí Moisés, ele é o contraponto, ele é o senso crítico, ele é o Espírito Santo, digamos assim, fazendo não. Para a gente não importa anjo e não importa bênção. Para a gente importa a presença de Deus. Então, o mais importante, como você diz aí, é exatamente isso. Qualquer decisão que você tomar, se não tiver essa pautando, ela vai ser insalubre, vai ser ruim para você. Muito bom, pastor Ricardo Andrade, obrigado pela sua conexão, você que está aí do outro lado, sendo edificado pelo nosso bate-papo no quadro Falando Francamente. Nós ficamos por aqui, gratidão, lembrando para vocês que a partir das 15 horas hoje você tem um encontro marcado com o missionário Vitor. Ele apresenta o programa Missão Desafio em Ação. É um programa voltado para missões, é um programa voltado para instrução missionária e às vezes até um bate-papo com um convidado. Vale a pena você estar conectado. Pastor Ricardo, suas considerações finais, meu amigo? Só deixar um abraço para quem nos acompanhou e se você está com dificuldade de tomar decisões, busque a Deus. A Bíblia diz para você buscar Deus, Ele vai falar com você e as coisas vão se encaminhar muito bem. E nós vamos sair daqui, vamos todos lá na casa do Fabiano, porque hoje é aniversário dele, né? Então vamos que ele faça uma festão. Vamos juntos lá. Hoje o pastel é por conta dele. Paulinho também, né?
Paulinho, gratidão pela sua vida, gratidão, Leandro, enfim, a todos vocês. Tenham uma ótima terça-feira. Ah, e não esqueça de vir conhecer a Família de Deus aqui na nossa localidade. Nós estamos situados na Avenida Ultramarino, 616, no bairro Lausanne Paulista, aqui na Zona Norte de São Paulo. É a Igreja O Brasil para Cristo, numa daqui, amando Deus, pessoas e servindo, presidida pelo nosso pastor sênior Joel Estebanato. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Paz do Senhor.